Caros amigos de Idéu Espírita, caras amigas, senhoras, senhores que estão nos assistindo por meio deste canal digital. Agradecemos desde já a presença de todos e a paciência que tem para com a nossa pequenez diante das informações que iremos passar. Agradecemos também ao Centro Espírita Caminho do Evangelho por esse convite que tanto nos agrada e nos aconchega ao coração. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, para que nos auxilie cada vez mais na compreensão dos seus ensinos e tenhamos a coragem de transformá-los em ações, pensamentos e sentimentos. Hoje iremos falar um pouco sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados é uma expressão que Jesus se utiliza para falar daqueles que são felizes em espírito. Então, diz respeito sob o ponto de vista espiritual. Já sob o ponto de vista material, essa palavra está muito mais relacionada com aqueles que possuem bens, possuem poder, posição de destaque na sociedade. Entendemos por isso que temos tanta dificuldade de entender as bem-aventuranças de Jesus sob o ponto de vista espiritual, porque para nós bem-aventurados somos quando temos tudo o que desejamos, como tendo saúde, uma família boa, conquistamos algumas coisas na nossa vida, temos condições de ter uma vida tranquila, esquecidos que muitas vezes são as dores e os sofrimentos que nos levam a esse estado interior de uma bem-aventurança espiritual. Jesus não nos prometeu uma vida de facilidades, pelo contrário, ele disse que teríamos que sofrer de alguma maneira para apagar o nosso rastro, já então construído em outras etapas, por meio dos atavismos que ainda trazemos. Bem-aventurados são os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Mateus 5,5. Vejam que o verbo está no futuro. Portanto, é uma profecia, uma promessa de Jesus para uma terra futura, para uma vida futura. E depois que passássemos por esse mundo de transição, entrássemos agora no mundo de regeneração, onde os espíritos que ali habitariam trariam nas suas ações a paz, a benevolência, a justiça, porque já possuem dentro de si a mansuetude e a brandura. O manso, dizem os espíritos, ele é silenciosamente poderoso e os outros são ruidosamente fracos. Então, aquele que realmente é tranquilo, aquele que é manso, que conseguiu a paz interior, não precisa esbravejar, gritar, falar daquilo que traz dentro. Mas aquele que é fraco, que ainda possui a violência dentro de si, nos seus pensamentos e atos, são sempre ruidosos, sempre fazendo com que todas as pessoas percebam onde é que eles chegam. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. De novo o verbo está no futuro. Serão chamados filhos de Deus. Aqueles que forem brando, que tiverem a coragem de vencer a si próprios, de olhar para dentro e buscar, então, a violência interna que ainda temos, por meio do ciúme, por meio das angústias, por meio de tudo aquilo que vivenciamos no pensamento, no sentimento e que se transforma em ações. A maledicência, por exemplo, é uma violência contra o outro. O ouvir e fazer um julgamento antecipado, sem mesmo saber se aquilo é verdade, é de novo uma violência contra, às vezes, uma população inteira, segundo a fake news que estamos aí todos os dias observando. Nem percebemos se aquilo é verdade ou não, e já passamos para frente, compartilhamos e trocamos informações, colocamos as nossas opiniões, inclusive, disseminando angústia, às vezes disseminando maledicência,
que nem sequer sabemos se é verdade. Pouco tempo depois que Jesus retornou para o seu mundo de reino de paz, de reino celeste, aqueles que se diziam cristãos usaram do seu nome para matar, para atrocidar, para expulsar aqueles que estavam em regiões que eles desejavam, tudo por uma questão material. Temos aí no livro Renúncia, no seu início, Emmanuel narrando a perseguição religiosa que foi deflagrada numa população inteira, uma matança que numa única noite matou milhares de pessoas. Refletindo sobre esses atavismos que ainda trazemos, é por isso que nesses instantes em que estamos vivenciando essa pandemia, que ela está, de alguma forma, nos causando um pouco de angústia, de apreensão. A violência eclode, porque as pessoas não conseguem mais ficar juntas. Quantos casamentos estão sendo desfeitos, porque agora o casal tem que ficar durante o dia inteiro, durante o dia todo e noite, junto. Não pode mais se distanciar pelo trabalho, vir somente no horário da janta, frequentando somente os fins de semana, numa aparência de uma família feliz. Quantas mães entrando em depressão, entrando em angústia porque seus filhos estão em casa e criança, dependendo da idade, realmente ela tem muita energia, ela quer correr, ela quer brincar. E agora, nesse momento em que todos estamos voltados para os nossos lares, causa, de alguma forma, sentimentos que geram, muitas vezes, a violência. Então, os espíritos nos dizem que a violência é recurso dos fracos, porque aqueles que já são fortes em espírito compreendem a necessidade e transformam isso em atitudes de paz, de compreensão, de respeito. No monte, quando ele cita das bem-aventuranças, que aqui nós citamos somente duas, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, todas elas são um convite para uma ação proativa e não para passividade, como pensam muitos ainda. É o convite do não revidar, é o convite do perdoar, de oferecer a outra face, de respeitar o nível de desenvolvimento em que cada um se encontra. E aí, numa conversa mais aberta, numa conversa mais fraterna, tentarmos nos entender para que agora consigamos viver, pelo menos, momentos de paz e de tranquilidade. A desistência de qualquer tipo de violência contra os animais, contra a natureza, contra o ser humano de uma forma geral. Mas para isso é necessário que possamos, de alguma maneira, olhar para dentro e ver ainda quais são as nossas atitudes que de certa forma desencadeiam também os sentimentos, os pensamentos e os olhares e os ouvir e as palavras de violência, carregadas às vezes de fluidos negativos, de fluidos de raiva, de desespero, de intemperança, de não resignação a isso que está acontecendo. Também como estamos vendo como cresceu o número de suicídios das pessoas que estão sozinhas, que não suportam ficar consigo próprias, entendendo que isto é importante e que neste momento é necessário ter uma força interior, alicerçada nas palavras de Jesus, alicerçada nas virtudes que fomos desenvolvendo. Ainda no capítulo 9, Kardec estabelece ainda outras virtudes necessárias para que possamos construir a paz, a afabilidade e a doçura, que dizem respeito a manifestações generosas de generosidade e de bondade para com o outro. Nesses momentos, como isso é importante, ao fazermos uma alimentação, ao limparmos a nossa casa, ao estabelecermos as disciplinas que temos que ter para atender a tudo que for necessário. Se estamos trabalhando agora em nosso lar,
em home office, temos que ter uma disciplina e as pessoas que estão conosco igualmente, para que possamos atender ao nosso trabalho, mas também atender a nossa vida. Então, atitudes de generosidade, de palavras afáveis, de palavras calmas e tranquilas, da oração que fazemos ao nos levantar, da oração que fazemos ao deitar, do evangelho no lar, a paciência que precisamos desenvolver para ouvir, para ver, para segurar dentro de nós esses sentimentos mais destrutivos e não transformá-los em palavras, em olhares, daqueles que a gente diz quando a pessoa olha, um raio parece que vai nos atacar. A paciência, como dizem já os Espíritos, no livro dos Espíritos, já é uma caridade, e deveis praticar a caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. E aí ele acrescenta: a caridade, que consiste na esmola, é a mais fácil de ser dada. É a mais fácil de todas, porque você dá e sente a consciência como se estivesse tranquila, não precisou ter nenhum outro ato, mas outra, porém, muito mais penosa, muito mais meritória, que é a caridade do perdão, a caridade da paciência, a caridade da benevolência para com o outro, para com as situações que estamos vivenciando, porque elas é que nos põem à prova se estamos ou não desenvolvendo as virtudes. Quando eu digo, você me tira a minha paciência, com tanto barulho, você me tira a minha paciência, não aguento mais, não existe. Ninguém tira uma virtude do outro quando ela já foi conquistada, mas ela simplesmente nos tira daquele estado momentâneo em que achamos que estamos em paz, que estamos com paciência. É um estado exterior, que qualquer coisa que acontece alfineta e aí já vem aquela ebulição interna e transformamos então, às vezes até em atos de violências muito mais graves. A obediência e a resignação, outras virtudes das quais nos falam os Espíritos. A obediência é o consentimento da razão, porque obedeço porque eu sei, porque eu acredito nas leis divinas, porque eu acredito nos atributos divinos de misericórdia, de justiça, de um Pai soberanamente justo e bom. Portanto, Ele não me mandaria aquilo que não fosse necessário para o meu desenvolvimento, principalmente para o resgate das minhas dívidas passadas. Então, eu obedeço a Ele, eu sinto que aquilo é necessário para mim. Não entro numa atitude de autodepressão, não entro numa atitude de intemperança e, ao mesmo tempo, de agressividade contra o próprio Criador. Por que comigo? O que está acontecendo? Tanta coisa acontece com as pessoas e comigo é desse jeito. Então, um estado de não aceitação. E aí entra a resignação. Porque a resignação não é algo passivo, não é algo apático. Eu me resigno, então eu fico quieta, não falo nada, num sentimento de comiseração e de autopiedade. É uma resignação ativa que está atrelada a essa confiança que eu tenho de que tudo passa e que nesse momento eu preciso me apegar a essa fortaleza interior que eu vim construindo a partir dos ensinos de Jesus, a partir das vivências que eu já tive, das dores quais foram vivenciadas por mim e que me deram essa fortaleza. É resignar-me diante das situações de dificuldade, como agora de novo citamos, não podemos sair em qualquer lugar, resignadamente obedecemos, porque sabemos que a saúde pública está nos defendendo a própria saúde. Nós nos resignamos a então ficar aqui e a buscar o que for possível e o necessário para não termos um dia muito inútil, de ficarmos só olhando televisão ou ficarmos então só numa conversa, fazendo alguma coisa, ou as coisas comuns da vida, sem nos atentarmos que também agora precisamos ainda continuar o nosso desenvolvimento espiritual. Ouvirmos um bom programa, lermos uma boa obra,
obra que nos remetem a essas questões internas, na busca desse ser interior que somos. Ouvimos as palestras, temos conversas amigas com aqueles que estão conosco, por meio do telefone, por meio da internet. Podemos agora também estarmos juntos, mesmo estando separados. E a resignação, os espíritos nos dizem, espírito Lázaro, nos diz que é o consentimento do coração. Eu consinto, por isso eu fico em paz, por isso eu fico com tranquilidade, porque eu obedeço a Deus, porque eu sei das suas leis. É uma força ativa, ambas são forças ativas, e elas não se tornam um fardo de provação e de expiação. Eu não carrego aquilo como se fosse um peso nas minhas costas, mas como uma bênção que Deus está possibilitando que eu tenha para crescimento. Portanto, nestes tempos, nós vemos que a verdadeira paz independe de leis, de normas, de regras, independe das questões materiais, porque ela é uma virtude, e a virtude se desenvolve no espírito. Então, quando eu digo eu estou em paz, mesmo diante das tribulações, eu estou em paz mesmo que o meu ambiente seja um ambiente de barulho, de dificuldades, mas a minha paz interior eu não perco, a minha paciência eu não perco, porque eu já desenvolvi. E para isso é necessidade da autoeducação, de transmudar esses atavismos que ainda trazemos dentro de nós, esses hábitos de violência, da violência da maledicência, da violência do ciúme, do desrespeito ao outro, da violência do egoísmo que temos, do orgulho, que tudo aquilo que a pessoa nos fala, se não vem ao encontro do que eu quero, eu já me magoo, eu já sinto os melindres dentro de mim, da violência do egoísmo que quer que tudo seja do meu jeito. Então as coisas têm que estar do meu jeito. Neste momento que todos estamos dentro de casa, temos que fazer algumas concessões. Com certeza quem tem crianças menores não vai ter a casa arrumada a todos os momentos. Somente em alguns que chamamos eles, por exemplo, para nos ajudar a manter um pouquinho melhor o nosso lugar, embora asseado, mas é aquilo que as crianças estão ali, nesse momento, necessitando, onde cada um precisa agora estudar via online, naqueles momentos em que ficam ali sentados, aí vem a mãe e traz um lanche, traz um suco, para que eles possam suportar tantas horas frente ao computador. Quanto mais estiverem nos níveis mais altos, mais difícil é. Então, são momentos em que temos que abrir concessões, temos que ter paciência, respeito uns com os outros. Comecemos a pensar a partir do nosso cotidiano, o que é que pode ser modificado para trazer para dentro de nós uma cultura de paz, mas também uma cultura de paz para com aqueles que vivem conosco, da não violência da palavra. Você fez isso de novo, tornou a derrubar. Você não sabe o que faz. Olha que bagunça. Não sei como que eu aguento. A violência da palavra que denigre, a violência da palavra que traz rancor, que traz mágoa, que traz dificuldades. Evitando as brigas, outros tantos tipos de exteriorização que não passam de atos de violência. Uma decisão pessoal que já pode ser considerada como o começo da mudança. Observando os nossos atos, observando como é que nós estamos interagindo com as pessoas, como que as coisas estão acontecendo dentro das nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, que tipo de sentimento, que tipo de pensamento eu trago dentro de mim, como eu exteriorizo isso por meio das palavras, por meio das minhas ações, uma decisão pessoal que parte de dentro da gente, estabelecendo então agora novas metas, modificando dentro de nós esses sentimentos. Aí, no final do capítulo, o Espírito Hahnemann nos orienta: compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso.
de que aquele que quer corrigir-se sempre o pode, de outro modo não existiria para o homem o progresso. Veja, ele está colocando isso de uma forma tão dura, para que possamos realmente pensar. Aquele que não quer se modificar, fica sempre encontrando desculpas. Desculpas no outro, desculpas no tempo, desculpas no que somos espíritos inferiores, inclusive isso muitos espíritas dizem, mas nós somos espíritos inferiores, por isso agimos assim. Não é porque somos espíritos, é porque queremos continuar sendo espíritos inferiores. Por isso que agimos assim. Porque quando nos decidirmos modificar, faremos que nem Paulo. O que queres que eu faça? Depois de uma vida de crimes, inclusive, de matança, de perseguição, de truculência, só numa única caída, em que ele viu Jesus, todo o seu ser se modificou. Aí a gente diz, mas era Paulo, Jesus apareceu para ele. Será que se Jesus aparecesse para nós, nós teríamos a mesma decisão? Será que nos condoeríamos tanto assim? E Paulo teve que fazer um sacrifício enorme para abandonar o homem velho que ele era. E ele fala isso nos seus escritos. Miserável homem que sou, aquilo que não quero, isso faço. E aquilo que quero, isso ainda não faço. Ele estava tendo ali um drama de consciência ainda, sabendo que muitas coisas ele ainda fazia e que não eram corretas. Ele levou quantos anos trabalhando forte, trabalhando intensamente dentro de si, inclusive com isolamento, também social. Ele foi para longe, no deserto, aprender uma profissão para poder viver dela. E ali ele começou a fazer suas primeiras modificações. E nós, às vezes, por coisas tão pequenas, não queremos abandonar. Jesus é o nosso modelo e guia de paciência, porque ele nos espera há mais de 2000 anos. Porque se formos pensar desde a época que se iniciou lá o Antigo Testamento, em que já vieram os profetas, que já vieram aqueles que iriam sedimentar o pensamento religioso e a crença no único Deus, para que ele depois pudesse vir, há mais de 3000 anos depois. Olha quanta paciência, esperando que crescêssemos. E em cada época encaminhando para nós, seres bem-aventurados, que descem das hostes celestiais para nos trazer as informações que naquele momento social teríamos condição de compreender. Naquele momento espiritual da humanidade, da sociedade, poderia ser trazido, então a verdade foi sendo trazida aos poucos. Quando Francisco de Assis vem e diz, reergue a minha igreja, quando ele veio trazer a paz no mundo, quando ele veio trazer todos os ensinos que ele, no momento, vivenciou e não só trouxe na sua fala, abandonou tudo que tinha e deixou-nos o pobrezinho de Assis, que até hoje chamamos. E depois, quantos outros vieram também. E agora, depois do advento do Espiritismo, veio tudo o que precisávamos ouvir e saber sobre a vida espiritual, sobre o mundo espiritual, para que pudéssemos construir dentro de nós essas virtudes e, como Jesus falou, no futuro pudéssemos ser também bem-aventurados, porque herdaremos a terra, porque seremos chamados filhos de Deus. O Espiritismo nos trouxe não um ponto final, porque ainda tem muita coisa para aprendermos. Com certeza que os espíritos mais bem-aventurados e puros sabem que nós ainda não temos condição de compreensão, mas o que poderíamos saber já foi nos trazido. Então, quanta paciência Jesus tem e tem conosco ainda. Então, vamos pensar sobre tudo isso e tentar, de alguma maneira,
trazer para dentro de nós esses ensinos bem-aventurados, os brandos e pacíficos, começando a compreender dentro de nós aonde se encontra a brandura e a mansuetude, a paciência, a benevolência e a caridade, para que tenhamos condição de desenvolvê-las, mesmo diante das dores, mesmo diante das lágrimas que estejamos de alguma maneira vertendo. Elas são bênçãos para nossas almas. Elas vão purificar o nosso ser e um lenitivo para isto. Que o Senhor da vida nos ampare nesses momentos de transição, com tantas dificuldades, e olhe por toda a nossa terra, por todos aqueles que ainda não conseguem desenvolver dentro de si essa paz interior e buscam nos atos de violências, nos atos de violências físicas, morais, espirituais, deflagrar a violência na sociedade. Porque todos eles, um dia, também terão que passar por essas modificações. E mesmo que neste momento não possam herdar a terra, em algum momento terão condições de voltar para dentro de si e aqui de novo habitar num mundo de regeneração e paz. Muito obrigada a todos que nos ouviram com tanta paciência. Obrigada a Deus e ao Pai misericordioso e a Jesus, nosso mestre e amigo. Que fiquemos em paz, como Jesus nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Muito obrigada, senhores. Muito obrigada, senhoras.